nossa vida, ó Rosa, Rainha dos céus. Estamos unidos a Ti, com todo nosso amor, Espírito Consolador. Tu foste nesta terra uma serva fiel, que muito fizestes por nós, pois nos ajudastes com teus conselhos tão sábios. Ó Rosa, tu nos amparaste. Quando vivestes na terra, foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou, e na tua humildade Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Ó Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida, ó Rosa, Rainha dos céus. Estamos unidos a Ti, com todo nosso amor, Espírito Consolador. Nesta terra uma serva fiel, que muito fizestes por nós, pois nos ajudastes com teus conselhos tão sábios. Ó Rosa, tu nos amparaste. Quando vivestes na terra, foste um exemplo de mãe, e juntamente com a Virgem Maria, Jesus muito te estimou, e na tua humildade Deus muito te santificou. Com a santa direção foi ungida, e a Jesus um povo santo preparaste. Ó Rosa, mãe querida, tu és em nossa vida o Espírito Consolador.
Salvador. Prezados irmãos, irmãs, internautas, após esses belos hinos de louvores da meia hora de cântico, nós vamos dar início à nossa santa reunião desta noite. E é com muita alegria, meus prezados irmãos e irmãs,
e internautas, que nós aqui estamos, mais uma vez reunidos neste santuário, para apresentar ao nosso Deus o nosso culto de louvor e de adoração, e também, irmãos, receber as bênçãos preciosas que o nosso Deus tem para nos dar em cada reunião apostólica, e passarmos também momentos de muita paz, de alegria e de bênçãos preciosas. Desejo que as bênçãos do nosso Deus, Pai, do seu Santíssimo Espírito, de Jesus, de nossa Santa Avó Rosa, de nossa Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, e do nosso Santo Profeta, Irmão Aldo, que estas bênçãos dos céus estejam presentes, irmãos, na vida de todos nós, e muito especialmente nesta hora santa de nossa reunião, irmãos. E para os nossos internautas também, é uma alegria muito grande tê-los participando conosco desta santa reunião, fazendo do seu lar a extensão do reino dos céus e de nossa santa reunião. Para os nossos visitantes também, é uma alegria tê-los presentes, participando nesta santa reunião. Seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos os nossos irmãos, irmãs, nossos visitantes, os nossos internautas. E nesse momento nós vamos dar início a esta santa reunião com uma oração, pedindo a gentileza daqueles que puderem, para que fiquem em pé, para que possamos assim orar. E em sentido de reverência, oremos ao nosso Deus. Glorioso Deus, Santíssimo e Soberano Pai Celestial, nós te louvamos, te adoramos, te glorificamos e exaltamos ao Senhor Deus e ao teu Santíssimo Espírito, pela oportunidade tão maravilhosa que está nos concedendo de nesta noite, podermos aqui nos reunirmos para te servir, para te adorar, para receber as bênçãos tão preciosas, ó Pai, e passarmos momentos de muita paz, de alegria e de bênçãos preciosas. Por isso nós rendemos toda a nossa adoração, veneração e gratidão ao Senhor Deus e ao seu Santíssimo Espírito, adorando também a Jesus, a nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa e ao nosso Santo Profeta, Irmão Aldo, e suplicamos tuas santas bênçãos, ó Pai, para a nossa santa reunião, através desses santos poderosos, e que o Senhor Deus envie do alto céus anjos e santos para que estarem conosco, participando desta santa reunião, trazendo as bênçãos que o Senhor Deus quer nos dar nesta oportunidade, e que estes santos, ó Pai, aqui estando, possa dirigir em tudo a nossa santa reunião, ó Pai, para que possamos fazer tudo de acordo com tua santa vontade. Que o Senhor Deus também, ó Pai, tome conta de cada coração, de cada participante, de cada internauta, que todos nós aqui estamos participando com muito amor, fé e devoção. Dirija do início ao fim a nossa santa reunião, e pela certeza, ó Pai, de que conosco está, já se manifesta em espírito e verdade nesta santa reunião, em teu santíssimo nome e em nome de todos os seus santos, declaramos consagrada e iniciada a nossa santa reunião desta noite. Amém. Igreja Forte, número 1.
Consagra
horas se passavam e eu ficava pensando na promessa do Senhor, quando Ele disse que enviaria o Santo Espírito Consolador. Disse o Senhor: vou para o meu Pai, vou para junto daquele que me enviou. Mas não vos deixarei órfãos, porque meu Pai vos dará outro Consolador. Já não crê mais em mim, me rejeitou, me odiou, disse o Senhor. Para o Pai eu tenho que voltar, para que venha o Santo Consolador. Os tempos se passaram e se cumpriu a promessa de vir do Consolador, e hoje está presente em nosso meio o poderoso Espírito Consolador.
pois a nossa querida Santa Vó Rosa é o prometido Espírito Consolador. Neste momento, prezados irmãos e irmãs, internautas, quero ler um depoimento de fé. Nossa irmã Iraci Rodrigues Malaquias, da Congregação Apostólica de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, assim testemunhou em sua carta de 6 de abril de 2024. Estou contando o grande milagre que recebi da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, pois tive problemas no pulmão e fiquei muito gripada e com forte tosse. E o médico receitou inalação para eu fazer em casa. E ao passar por inalação, comecei a me sentir muito mal. Minhas vistas foram escurecendo e eu não vi mais nada. Me carregaram ao hospital. Mas,
com as bênçãos da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fui medicada e tive alta. E chegando em minha casa novamente, precisei fazer inalação. E piorei muito e fui levada ao hospital. E lá cheguei, sem sentidos, e depois que fui medicada, novamente melhorei. Então o médico me disse que o remédio da inalação deveria estar vencido e que eu não vim a óbito por um grande milagre. Quando chegamos em casa, fui ver o remédio estava vencido. Não morri por um grande milagre dos céus. Agradeço a Jesus nosso Senhor, à Mãe Maria Santíssima, ao Santo Irmão Aldo e todos os santos dos céus. Sou diaconisa na congregação de Campo Grande e estou com 68 anos de idade. Assina esse depoimento de fé nossa irmã Iraci Rodrigues Malaquias. Podemos, irmãos, constatar o grande poder que está conosco nesta Santa Igreja Apostólica, que paira sobre todos nós, irmãos, através do Consolador e do Santo Profeta, irmão Aldo, que cuidam de nós, irmãos, como joias preciosas, porque somos nós que ajudamos a eles a divulgar o seu santo nome, eles a serem mais conhecidos nesta face da terra. Então, nós alegramos muito com este grande milagre que a nossa irmã Iraci Rodrigues Malaquias recebeu. E agora nós vamos ouvir um solo, Minha Veneração. Santa e bendita Avó Rosa, Rainha do céu e Mãe poderosa, eu te amo, te adoro e venero. Estar com a Senhora é o que mais sempre quero. Quero sempre merecer a tua graça e a tua proteção, fazendo assim, ó Avó Rosa, a tua morada em meu coração. Eu te amo, Avó Rosa, eu te adoro, Avó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Avó Rosa, eu te adoro, Avó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Avó Rosa, tua palavra a mim sempre diz que devo ser fiel, sempre santo e obediente para ser feliz. Pois a
a maior felicidade que tenho na vida, para mim é saber que em todos os momentos da vida a Senhora está sempre a me proteger. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Santa e bendita Vó Rosa, quando a Senhora na terra vivia, tuas palavras traziam muito consolo e muita alegria. Hoje, porém, lá do céu nos traz a mensagem divina de amor, pois a Senhora bendita Vó Rosa é o nosso Espírito Consolador. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, eu te louvarei sempre assim. Eu te amo, Vó Rosa, eu te adoro, Vó Rosa, és uma luz a brilhar junto a mim. Prezados irmãos, irmãs, internautas, é uma alegria muito grande podermos estar aqui reunidos neste santuário, participando desta santa reunião, ouvindo esses hinos tão belos que enchem a nossa alma de alegria, de paz, de felicidade. E assim é, irmãos, porque aqui é o reino dos céus, é um pedacinho do reino dos céus nesta terra. Irmãos, o lugar sagrado, santíssimo, que aqui nós estamos. Por isso, neste momento, prezados irmãos e irmãs internautas, quero apresentar para os nossos irmãos e irmãs, para todos, a mensagem que está neste boletim, falando do dia 10 de junho, 2 aniversários, que são a garantia da vitória da Igreja Apostólica. Prezados irmãos apostólicos, vamos transcrever uma mensagem do Santo Irmão Aldo do ano de 2013, por ocasião do aniversário da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica, pedindo união do povo apostólico para que a nossa vitória seja certa. Celebraremos, na data de 10 de junho, o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e mais um ano da existência da Igreja Apostólica, que completa 70 anos de organização constituída e de atividades.
São 2 aniversários, cujas origens, o nascimento da Santa Avó Rosa e a formação do povo do Senhor. As origens são as garantias da vitória da Igreja Apostólica como reino dos céus. É a celebração do triunfo do povo de Deus, formado por Jesus e o Consolador, para viver unido numa só fé, num só amor, num só espírito, numa só doutrina e disciplina, que santifica a todos os que buscam aprimorar a qualidade do seu espírito, a fim de alcançar a natureza divina para, ao final da sua jornada terrena, chegar aos céus e estar para sempre com Deus Pai e seus santos. São transcorridos 70 anos de intenso trabalho de Jesus, nosso Senhor, e da Santa Avó Rosa, a serva fiel, escolhida e preparada para ser o consolador da promessa, de sua promessa. Trabalho este que tem sido exercido por ambos, cujo valor é imensurável, que não tem como ser medido ou quantificado. Tal é a sua magnitude para o reino dos céus e para a redenção e salvação da criatura humana. Trabalho divino que tem garantido a estabilidade moral e espiritual da Igreja Apostólica, que tem inspirado a divulgação da mensagem de boas novas, com o objetivo de santificar almas para o reino dos céus, e que tem garantido a nossa vitória como Igreja Apostólica, restaurada e mantida pelo ministério glorioso do Divino Mestre, do Consolador, da Mãe Virgem Maria Santíssima e do meu ministério de primaz e profeta do Senhor. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam aos apelos que temos feito, incentivando-os a lutarem pela união de nossa igreja e que nos ajudem com sua obediência e consagração, a fim de que pudéssemos completar, jubilosos e vitoriosos, mais um ano da existência da Igreja Apostólica na terra, como Igreja do Reino dos Céus. Eu, irmão Aldo, e a Santa Avó Rosa, recebemos de Deus Pai a missão de conduzir o povo apostólico para os céus. Encargo que temos cumprido fielmente com a ajuda de todo o poder celestial. Assim sendo, no início de um novo ano para a Igreja Apostólica, pedimos que os irmãos e irmãs de todas as idades se esforcem para serem unidos com todos os apostólicos, que sejam dedicados a dar bom testemunho pessoal de sua fé e sejam unidos em todas as atividades da nossa Igreja Apostólica, que seja no ministério do coral e orquestra, nas atividades dos obreiros em geral, dos pastores que cumprem a missão de levar a mensagem da nossa igreja e o alimento espiritual ao nosso povo, a fim de auxiliá-los quanto à santificação de sua alma. Pedimos também que os diáconos e diaconisas sejam esforçados para servir a igreja e manter sempre os nossos templos bem cuidados com zelo e amor. Saibam todos que é somente assim que poderemos vencer uma nova etapa de nossos trabalhos e celebrar, jubilosos e vitoriosos, o próximo aniversário de nossa amada Igreja Apostólica. Somente assim procedendo é que poderemos ganhar a coroa de glória
prometida ao povo vencedor. Estimados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças e, cheios de amor, fé e confiança no poder celestial, trabalhar com o propósito de ajudar a Santa Avó Rosa, Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a mim, irmão Aldo, a ganhar e conduzir almas para o reino dos céus. Comemoremos a data de 10 de junho, muito agradecidos a Deus nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santíssimo, ao Senhor Jesus, a Maria Santíssima, ao Santo Consolador e a todo o poder celestial, por mais um ano de grandes vitórias do povo de Deus na terra. Honra, louvor e glorificação aos céus, pela existência da Igreja Apostólica, pela vida, ministério e o precioso galardão da Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica. Parabéns, Santa Avó Rosa, pela comemoração de mais um aniversário e pelas vitórias e bênçãos alcançadas nesses 70 anos, nosso novo jubileu. Pois bem, meus prezados irmãos e irmãs, internautas, uma mensagem muito especial, muito bela, falando que nós estamos nos aproximando dos 70 anos da existência do Reino dos Céus, no próximo dia 10 de junho. Também, irmãos, comemoramos o aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, a santa promessa de Jesus, como o coral cantou. As horas se passavam e eu ficava pensando na promessa do Senhor, quando Ele disse que enviaria o Espírito Consolador. Mas, irmãos, esta mensagem que foi lida aos seus corações traz um recado solene do profeta santo e querido irmão Aldo, pois esta mensagem foi editada no ano de 2013, por ocasião destas reuniões preparatórias para o dia 10 de junho. E qual era o recado do nosso santo e querido irmão Aldo? Por conseguinte, o recado dos céus, que naquele ano 2013, ele nos trouxe para toda a igreja. É a união, irmãos, união do povo apostólico. Mas qual é o objetivo, irmãos? Os irmãos pararam para pensar qual é o objetivo desta mensagem do profeta, santo e querido irmão Aldo? Nos pedindo união, falando de uma reunião de 10 de junho, falando da Santa Avó Rosa e trazendo esse recado dos céus, mais união. Qual é o objetivo? Aqui nesta mensagem está, para que a nossa igreja, para que a nossa vitória seja certa, quer dizer, seja garantida, irmãos, para que a nossa vitória seja garantida, irmãos. Os céus estão unidos à Igreja Apostólica, a todos nós, e eles, irmãos, são unidos
num só amor, numa só fé, num só objetivo, num só ideal. Assim devemos ser nós também, irmãos, apostólicos do Consolador e do profeta, santo e querido irmão Aldo, trabalharmos unidos pelo crescimento, pelo desenvolvimento desta igreja apostólica, para que a nossa vitória seja certa. A Santa Avó Rosa, ela nasceu dotada de dons, de virtudes, irmãos, para ser o consolador da promessa de Jesus nosso Senhor. E quando ela começou a servir a Jesus, ela já tinha 60 anos de idade, irmãos. E durante esse período, até surgir a igreja, do seu nascimento, até surgir a igreja, ela foi fiel ao nosso Deus Pai Criador, soube guardar as virtudes com as quais havia nascido e assim, irmãos, quando surgiu um movimento religioso neste bairro aqui, chamado Tenda Pró Salvação e Cura Divina. Naquele tempo, tinha como seus fundadores, por iniciativa deles, era uma tenda na Avenida Celso Garcia, irmãos, e lá eram realizadas as reuniões apostólica. Não tinha nem nome de igreja apostólica, porque Jesus ainda não tinha vindo dos céus para transformar aquele movimento religioso em igreja do reino dos céus. E naquelas reuniões já estava presente a nossa Santa Avó Rosa. Naquele tempo, irmã Rosa, com vocação divina, com qualidades, com dons, com virtudes especiais, já de nascença, irmãos. E chegou o momento em que ela, participando de uma de nossas reuniões, na tenda, era Tenda Pró Salvação e Cura Divina. Assim era o nome, o primeiro nome o nome daquele movimento religioso, dizendo melhor, para os nossos irmãos e irmãs. Então a Santa Avó Rosa, participando de uma daquelas reuniões, após terminada a reunião, dizendo melhor, ela chegou na sua casa e fez uma singela oração. Meu Jesus, de hoje em diante eu moro para o mundo e vivo só para ti. Daquela singela oração da Santa Avó Rosa, daquela dedicação a Jesus nosso Senhor, porque ela se entregou, meus prezados, de corpo e alma, nas mãos de Jesus. Então, o nosso Deus ordenou o seu amado Filho Jesus para vir a esta terra, para tomar conta daquele movimento religioso, tomar conta da Santa Avó Rosa, para preparar ela para ser o Consolador, irmãos, e também para preparar a igreja da época, para anunciar, no momento próprio, anunciar a Santa Avó Rosa como Espírito Consolador. Então, deu-se a origem divina da nossa Santa Igreja, irmãos. Naquele momento em que o Pai e o Santíssimo Espírito enviaram Jesus para vir a esta terra na sua segunda vinda, irmãos, e transformar aquele movimento religioso em igreja do reino dos céus. Para quê? Para nesta igreja apostólica, preparar o Consolador, formar o Consolador,
e também restaurar a sua igreja, restaurar a igreja apostólica. E as primeiras medidas, irmãos, foram trocar o nome daquele movimento religioso para Igreja Apostólica, em homenagem aos santos apóstolos. Também pontos doutrinários importantíssimos, como a fé nos santos, irmãos, a fé em Maria Santíssima. Então, ali foi sendo ensinado, Jesus revelando-se a Santa Avó Rosa, e ela transmitindo as ordens, as orientações, os recados dos céus para o irmão bispo e para a irmã Odete. Então foi dando-se o aperfeiçoamento da igreja, dos apostólicos da época, o preparo da Santa Avó Rosa para ser o Consolador, irmãos. Então, o que eles fizeram? No ano de 1954, eles resolveram sair daquele movimento religioso, daquela tenda, e alugar um templo, alugar um salão na rua Tuiuti, no 2º piso. E ali começaram então a fazer as reuniões. Dali em diante, irmãos, que a igreja teve o estatuto, tudo organizado, registrado, tudo organizado na forma da lei. Ali então deu-se a segunda vinda de Jesus, começou o preparo da Santa Avó Rosa, o preparo da igreja, irmãos, e já se vão 70 anos da obra do reino dos céus aqui na terra. Então, a origem divina da nossa Santa Igreja, irmãos, foi assim. Jesus veio a esta terra, por orientação do Pai, tomou conta daquele movimento religioso, irmãos, transformou em igreja do reino dos céus e preparou a Santa Avó Rosa para ser o Consolador. Irmãos, todos precisam ter conhecimento da história da nossa Santa Igreja. Por isso que todos os anos, irmãos, a gente faz uma retrospectiva, uma cronologia dos fatos, mesmo que apuradamente, mesmo que bem resumida, irmãos, mas assim o fazemos, para glorificar a Santa Avó Rosa, porque ela, como Espírito Consolador, tem derramado da sua graça, da sua bênção, para todos aqueles que creem, que aceitam o seu ministério de Consolador, como esse testemunho que eu li para os irmãos e para toda a igreja, nesta santa reunião, irmãos. E assim, irmãos, celebramos o triunfo desta igreja apostólica, 70 anos da existência do reino dos céus. Irmãos, e Jesus nos deu, através da Santa Avó Rosa, doutrina e disciplina, como lhes falei, sobre a fé nos santos, a fé em Maria Santíssima, irmãos, também sobre a vida eterna no reino dos céus, irmãos. E a Santa Avó Rosa ainda teve a honra de preparar, quando ela estava preparada para ser o Consolador, quando já era considerada no reino dos céus, como rainha dos céus, e a igreja apostólica, os apostólicos fiéis naquele tempo também, eles muito amavam a nossa Santa Avó Rosa, e a consideravam como rainha dos céus. Irmãos, então, a Santa Avó Rosa, toda semana era levada aos céus, para aprender a doutrina de Jesus, os ensinamentos, os recados dos céus, e trazia para nós, para o seu povo, para a igreja da época, irmãos, os recados que eram transmitidos pelo irmão bispo e pela irmã Odete. E assim a igreja foi sendo preparada, e ela também foi sendo preparada. Mas como eu estava dizendo à igreja, aos nossos irmãos, a Santa Avó Rosa, depois de estar
totalmente preparada para ser o Consolador e já ser reconhecida no reino dos céus e também pelos fiéis aqui da terra, como rainha dos céus, irmãos, ela teve a honra de preparar o seu sucessor, o nosso santo profeta, irmão Aldo. Quando ela o chamou e o convidou para vir fazer parte da igreja, como chofer da direção, irmãos, e como motorista da direção da igreja, e assim ela foi preparando o nosso santo e querido irmão Aldo para ser o seu sucessor, o continuador da obra iniciada por Jesus e por ela, e também pelo irmão Bispo e pela irmã Odete, irmãos. E assim, a Santa Avó Rosa, faltando algumas semanas para ser coroada, Espírito Consolador, ela conversou com o nosso santo irmão Aldo, pediu a fidelidade dele, meus queridos, pediu para que ele o ajudasse nesta obra tão gloriosa. E um detalhe muito importante daquela conversa que a Santa Avó Rosa teve junto com o irmão Aldo, antes dela subir aos céus, para ele não abrir mão da disciplina apostólica. Olha que importante. E ele prometeu, irmãos, e por 44 anos ele cumpriu fielmente o seu dever aqui na terra, de sucessor do Consolador, de supremo pastor do rebanho do Senhor Jesus, irmãos, e nos deu, igual como acontecia com a Santa Avó Rosa, Jesus e a Santa Avó Rosa, nos 16 anos do preparo dela para ser o Consolador, a mesma coisa acontecia entre a Santa Avó Rosa e o seu sucessor, nos 44 anos do ministério terreno do nosso santo profeta, irmão Aldo. Por isso, meus prezados, a Santa Avó Rosa, o santo profeta, irmão Aldo, como o supremo pastor do rebanho do Senhor Jesus, e também a nossa doutrina e a nossa disciplina, eles são a garantia da vitória da igreja apostólica. A nossa vitória, irmãos. Por isso nós celebramos o triunfo do povo de Deus. Irmãos, e qual é o recado dos céus nesta mensagem? Nesses 70 anos da existência do reino dos céus, e também mais um aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, no próximo dia 10 de junho. O recado dos céus, irmãos, é para nós vivermos unidos numa só fé, num só amor. E qual é o objetivo desse pedido do nosso querido e santo profeta, irmão Aldo? Irmãos, é para que nós possamos alcançar a natureza divina, irmãos, sermos a semelhança de Cristo, para um dia podermos chegar ao reino dos céus e podermos assim desfrutar do nosso galardão. Portanto, irmãos, são 70 anos da existência do reino dos céus, mais um aniversário da Santa Avó Rosa, e isso, irmãos, tem um valor imensurável, que não pode ser medido, nem quantificado, irmãos, porque quantos milagres, quantas bênçãos, quanto amparo a Santa Avó Rosa, com o santo profeta, irmão Aldo, tem distribuído ao longo dessas 7 décadas. Quantas almas foram salvas pelo reino dos céus? Não conseguimos, irmãos, quantificar, mas lhes digo que é um número muito grande de almas salvas, redimidas
pela mensagem desta igreja apostólica, pelo ministério da Santa Avó Rosa e pelo ministério do nosso santo profeta, irmão Aldo. E também, irmãos, alcançamos um grau elevado de santidade, de consagração, porque com os ensinos do profeta, santo e querido irmão Aldo, que a Santa Avó Rosa transmitia a ele e ele repassava para nós, meus queridos irmãos, nós fomos passando a entender a riqueza do reino dos céus, irmãos, passamos, irmãos, a entender a soberana vontade do nosso Deus Pai Criador. Por isso que neste boletim ele está pedindo mais união de todos nós, irmãos, para que a nossa igreja possa cantar mais vitórias, possa contar com mais unção do Espírito Santo de Deus e a cada ano cantar vitórias, vitórias do reino dos céus, vitória da Santa Avó Rosa, vitória do profeta, santo e querido irmão Aldo. E assim, irmãos, esta igreja vai de vitória em vitória, ganhando muitas almas para o reino dos céus. Sem contar aos irmãos o poder que conosco está, através do Consolador e do seu sucessor. Irmãos, é um poder muito grande, irmãos, que está conosco, nos fortalecendo, nos ajudando, nos livrando dos perigos, dos males, das ciladas do inimigo. Então eu lhes digo que vale a pena a gente viver, praticar esses ensinos de Jesus, da Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta, irmão Aldo, irmãos, de sermos mais unidos, para que o crescimento da nossa igreja, irmãos, nós possamos assim atingir todas as nações da terra, todos os povos, todas as línguas, irmãos, com estas boas novas de salvação. Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, da santa promessa de Jesus, e profeta santo irmão Aldo, supremo pastor do rebanho do Senhor Jesus. Cumpre-se na pessoa do santo irmão Aldo, no seu ministério, a promessa de Jesus: haverá um só rebanho e um só pastor. Quer dizer, nos tempos futuros haveria um só rebanho e um só pastor. Então vejamos, irmãos, que a segunda vinda de Jesus, quando iniciou-se em 1954, irmãos, nesta igreja apostólica, transformando a igreja em igreja do reino dos céus, no tabernáculo do nosso Deus, lugar santíssimo onde o nosso Deus habita e manifesta-se em espírito e verdade, irmãos, é uma honra muito grande para o nosso Deus, para Jesus, para o santo irmão Aldo, para a nossa santa e querida Avó Rosa, para o reino dos céus e para nós, irmãos, apostólicos do Consolador, podermos aqui estarmos comemorando mais um aniversário, mais um jubileu desta santa igreja apostólica. Irmãos, houve um crescimento muito grande nesses 70 anos, principalmente sob o governo do santo irmão Aldo, porque houve um crescimento material e espiritual. Crescimento material, nós podemos dizer assim, na quantidade de templos lindos, bonitos, que estão sendo construídos, irmãos, tudo para as glórias do Consolador, para glorificar o reino dos céus. Irmãos, e no crescimento também espiritual, como lhes disse, no conhecimento da doutrina, um aperfeiçoamento que o irmão Aldo nos deu, irmãos, nos 44 anos do seu ministério, foi um aperfeiçoamento muito especial, irmãos. Uma igreja que teve a honra de merecer o Consolador e um profeta glorioso, que nos revelou, irmãos, nos descreveu
O irmão Aldo nos descreveu como era, ou como é, a nossa mãe, Virgem Maria Santíssima. Porque pregamos desde o início a fé em Maria Santíssima, a fé nos santos. Mas o irmão Aldo nos descreveu como era a Virgem Maria. Olhos azuis, vestido azul com bordado, irmãos, fios de ouro, bordados em fios de ouro, cabelos longos. Irmãos, quem foi que revelou isso para nós? Foi nosso santo profeta, irmão Aldo. E a fé nos santos também, irmãos. Quando o irmão Aldo, em um dos boletins, ele disse que os profetas estavam presentes em todas as nossas reuniões. Santo Elias, Santo Moisés e muitos outros profetas, São Pedro e muitos apóstolos e profetas. Tudo isso, irmãos, por mérito de quem? Da Santa Avó Rosa. Porque quando ela subiu aos céus, irmãos, e foi coroada como Espírito Consolador, foi dado a oportunidade para aqueles que no passado haviam cumprido um ministério de glória nesta terra, cumprido uma missão especial, como os apóstolos, profetas. Irmãos, eles cumpriram para Deus uma missão especial nesta terra. E quando a Santa Avó Rosa chegou vitoriosa no reino dos céus, irmãos, eles receberam a oportunidade de participar das nossas reuniões, de nos abençoar, de nos ajudar, de nos livrar dos perigos, dos males. Meus prezados irmãos, tudo isso, irmãos, garante a estabilidade da nossa Santa Igreja. E a liturgia, irmãos, no ano de 1954, Jesus determinou como seria realizada as nossas reuniões, irmãos, como seria realizado os nossos sacramentos, da Santa Comunhão, do batismo, de casamento, irmãos. E no ministério do santo profeta, irmão Aldo, isso foi aperfeiçoado. Querem ver o aperfeiçoamento que houve, principalmente no ministério, irmãos, no ministério apostólico, no trabalho do coral? Houve um crescimento, um crescimento exponencial, irmãos, no trabalho do coral, porque tem surgido hinos tão lindos, tão belos, com técnica, com conhecimento, irmãos, sabe? Então isso é o crescimento, é a inspiração divina, irmãos, é o crescimento de nossa Santa Igreja. Então no trabalho do coral houve um crescimento, porque na sede aqui sempre cantaram por partitura, mas nas congregações não era assim. Aos poucos, todo mundo foi se aperfeiçoando, foram se desenvolvendo os instrumentos, os músicos, e os jovens que iam nascer, as crianças que iam nascendo na nossa Santa Igreja, já com talentos para musicais, talentos para pregar, e assim a nossa igreja foi crescendo, irmãos, o ministério foi crescendo. Hoje não tem diferença nenhuma a gente ouvir um hino apresentado aqui na sede, apresentado em uma congregação, uma de nossas congregações, onde for, a igreja é uma só. Por isso que nós temos que ser unidos, meus queridos irmãos e irmãs, como disse o nosso santo irmão Aldo, é uma só família, irmãos. Então, irmãos, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, eles agradecem a todos aqueles, olha, são palavras dele, irmãos. Agradecemos a todos os irmãos e irmãs que atenderam os meus apelos, os apelos que temos feito. E que nos ajudem com sua obediência
e consagração. Apelo de união e que nos ajude com obediência e consagração. Oh, meus queridos irmãos e irmãs, nossos internautas, vamos aceitar este pedido do nosso santo querido irmão Aldo, como profeta do Altíssimo, viver em união, para que esse pedido de união do nosso santo irmão Aldo, vamos nos esforçar, irmãos, para sermos mais unidos, porque queremos cantar mais vitórias em 10 de junho, nosso jubileu. Irmãos, vamos procurar ser unidos, unidos em todo o trabalho, seja na parte do coral, seja na parte do ministério, diácono, diaconisa, dos pastores. Irmãos, vamos procurar assim, viver esta união. Ainda nesta semana, ouvindo a mensagem da nossa irmã Odete, ela falando sobre a união. Ela, a uma certa altura daquela mensagem, ela dizia que o inimigo de nossas almas, eles são unidos. Unidos para quê? Para derrotar esta igreja. Só que esta igreja ninguém vai vencer, irmãos. Esta igreja ninguém vai derrotar ela. Porque a Santa Avó Rosa profetizou: esta igreja surgiu para vencer, e vencedores serão todos aqueles que ficarem fiéis. Irmãos, mas a irmã Odete disse que as forças do mal estavam unidas para, assim, derrubar esta igreja. Mas não consegue, não consegue. Aqui eles não entram. O poder que está conosco, irmãos, é uma couraça muito grande, irmãos, que um poder muito grande que está conosco aqui, que não entram. Eles ficam da porta para fora, as forças do mal. Porém, irmãos, aqueles que não vigiam, aqueles que não obedecem com amor, aqueles que não procuram ornamentar a sua alma com as virtudes nobres do Espírito Santo de Deus, então, quando saem daqui, o inimigo pode influenciar para colocar um sentimento mesquinho no coração, contra o seu irmão, contra alguém, às vezes na família também, irmãos, para tirar o brilho desta igreja. Então, as forças do mal, eles trabalham unidos, mas aqui não vêm, mas usam aqueles que não são tão fiéis. E muitas vezes a pessoa, o apostólico não vigiando, vem para a igreja, às vezes participar de uma reunião tão linda, tão bela, e às vezes acaba promovendo a desunião. Então, irmãos, precisamos vigiar muito. Então, o maior presente que nós podemos dar para a nossa Santa Avó Rosa, para o nosso santo profeta, irmão Aldo, é viver em união, é procurar praticar a cada dia as nobres virtudes do Espírito Santo de Deus, e assim daremos alegria à Santa Avó Rosa, ao santo profeta, irmão Aldo, para que esta igreja seja vitoriosa a cada dia, e nós possamos assim cumprir a nossa missão. Eu leio para finalizar esta mensagem, um pequeno trecho deste boletim. Estimados irmãos e irmãs, vamos unir nossas forças e, cheios de amor e fé, cheios de amor, fé e confiança no poder celestial, trabalhar com o propósito de ajudar a Santa Avó Rosa, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima e a mim, irmão Aldo,
a ganhar e conduzir almas para o reino dos céus. Honra, louvor e glorificação aos céus pela existência da Igreja Apostólica, pela vida, ministério e o precioso galardão da Santa Avó Rosa. Parabéns, Igreja Apostólica, parabéns, Santa Avó Rosa, pela comemoração de mais um aniversário e pelas vitórias e bênçãos alcançadas nesses 70 anos do nosso novo jubileu. Amém. Vamos ouvir com o coral, para finalizar a nossa santa reunião, Flor Maravilhosa.
Quero agradecer a presença de todos os nossos irmãos e irmãs, os nossos visitantes, os nossos internautas. Nós temos reuniões na sede da nossa Santa Igreja, às quintas-feiras, sábados e domingos, às 19 horas. E nós estamos localizados para aqueles que estão conectados à nossa reunião, nas proximidades aqui, na Grande São Paulo. Nós estamos localizados no bairro do Tatuapé, na rua Baguari, 158, bairro do Tatuapé, São Paulo, capital. Com reuniões quintas, sábados e domingos, às 19 horas. Convido aqueles que puderem que venham conosco participar. Agradeço também em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Profeta, irmão Aldo, a todos os nossos irmãos e irmãs, nossos visitantes, internautas, coristas, músicos, regentes, os pastores, obreiros, diáconos, diaconisas, enfim, a todos que vieram participar da nossa santa reunião, ou seja, que estão conosco participando. Também os nossos irmãos da equipe técnica, quero agradecer pelo trabalho que fizeram, equipe de som e imagem, para colocar a nossa reunião para o mundo inteiro. Agradeço por esse belíssimo trabalho e até amanhã. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. E em sentido de reverência, vamos orar para finalizar nossa reunião. Santa e bendita Avó Rosa, nosso glorioso Espírito Consolador, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos e glorificamos a Senhora como Rainha dos Céus, como Espírito Consolador e nossa Santa Mãe. Também nós adoramos a Deus nosso Pai, ao Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e o nosso Santo Profeta, irmão Aldo. E aqui nós estamos, Santa Mãe, diante da Senhora, nesse altar. Em primeiro lugar, para agradecer a Senhora e em segundo lugar, para finalizarmos nossa santa reunião. Muitos dos teus filhos, nesta hora, juntamente com os internautas, muitos estão em oração, pedindo a graça da Senhora, o amparo, a proteção. Santa Mãe, quem sabe pedindo perdão por algum deslize que tenha cometido. Santa Mãe, tem misericórdia, conforte, console, ajude, para que a tua igreja, o teu povo, todos nós possamos entender a riqueza que está conosco, através da Senhora, através do Santo Profeta, irmão Aldo. Santa Avó Rosa, atende as orações, os clamores, as petições de todos os teus filhos e também dos internautas. Solucione os problemas da vida de cada um, abençoe os casais, abençoe as famílias, as criancinhas, os de mais idade, já com suas limitações. Abençoe também o ministério apostólico, para que haja muita união, muita coragem, muita fé, muita devoção para te servir nesta Santa Igreja Apostólica, neste ministério de glória. Santa Mãe, lembramos também desses nomes, dessas pessoas que têm seus nomes aqui, nesta caixinha de pedidos de oração. Vó Rosa, a Senhora sabe, conhece os problemas da vida, as lutas por quais eles estão passando. Santa Avó Rosa, tens misericórdia, envia anjos e santos para levar a bênção da Senhora, a bênção do profeta, santo e querido irmão Aldo, para todos esses que foram lembrados nesta caixinha de pedidos de oração. Santa Mãe, agora os teus filhos vão retornar para os seus lares. Que a Senhora, que os anjinhos pequeninos possam assim retornar na companhia de cada um, Santa Mãe, repousando no nosso quarto, no nosso lar, ao nosso redor, Santa Mãe, dando-nos uma feliz noite de repouso e descanso, e amanhã possamos aqui estarmos reunidos neste santuário para te adorar, te servir e receber bênçãos preciosas. Amados irmãos e irmãs e internautas,
Recebam nesta hora as bênçãos que lhes dão o nosso Deus Pai Criador, Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o nosso Santo Profeta Irmão Aldo. E pelas bênçãos concedidas a nós nesta oportunidade, a nossa eterna gratidão, hoje e sempre. Amém.